Boa noite. Corte de verbas na educação reduz em quase 22% a verba destinada à reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. A afirmação é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. De acordo com a entidade, os recursos foram reduzidos de 55 para 43 milhões e 100 mil reais. O museu pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O corte estaria incluído no contingenciamento de verbas anunciado pelo Ministério da Educação em abril. Segundo o governo, já foram liberados 10 milhões de reais na recuperação do museu destruído por um incêndio em setembro do ano passado. Já os gastos das universidades públicas paulistas estão na mira da CPI instalada na Assembleia. Deputados da comissão divergem sobre os andamentos dos trabalhos. No Jornal da Assembleia, segunda edição, você vai ver ainda. Líder do governo rebate pesquisadores do Instituto de Botânica que reclamam de desestatização. Redes sociais e eleições. Juntas até quando? Secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente é ouvido por deputados de duas comissões na Assembleia. Agora, no Jornal da Assembleia. Secretário estadual da Infraestrutura e Meio Ambiente é ouvido por comissão conjunta da Alesp. A fusão das duas pastas no governo Dória e a gestão nos primeiros 4 meses foram os destaques da reunião. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo começou o discurso falando sobre as diretrizes da pasta. Marcos Penido destacou que uma das áreas de atuação de sua gestão une planejamento ecológico e econômico. Preservação e conservação da biodiversidade, gestão integrada dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente, controle e fiscalização da qualidade ambiental, fomento ao uso dos recursos minerais da geração de energia e também a modernização administrativa. Essas aqui são as nossas grandes diretrizes, sobre as quais a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. A junção das secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura em uma só foi uma das novidades do governo João Dória. O atual secretário da pasta defende que essa junção foi benéfica. Segundo ele, é possível garantir o desenvolvimento da infraestrutura com respeito ao meio ambiente. Marcos Penido disse ainda que São Paulo tem hoje 120 unidades de conservação, que são a joia do Estado e serão preservadas, mas defende a parceria do uso público com mais investimentos, através de mecanismos com mais concessões. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Caio França, do PSB, disse que a vinda do secretário foi fundamental para conhecer melhor os projetos que estão sendo desenvolvidos no Estado. O tema é muito importante de saneamento básico, tem um projeto rolando no Congresso Nacional que pode interferir muito aqui no estado de São Paulo, além de outras questões como licenciamentos ambientais, balneabilidade de praias, a questão das barragens que acabou deixando o país inteiro preocupado e faz parte do organograma da pasta do secretário. Então acho que tem bastante questionamentos aqui, mas é importante a vinda dele para poder esclarecer o que está sendo feito e o que falta ainda ser feito aqui em São Paulo. O deputado Luiz Fernando, do PT, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo, ressaltou que é preciso fiscalizar as ações do Executivo. Essa temática do meio ambiente, em especial no momento que os governantes, sobretudo aqui no estado Dória e no Brasil, Bolsonaro, acham que tem que privatizar tudo, né? E a defesa do meio ambiente é uma tônica para nós muito importante. E a Comissão de Assuntos Metropolitanos quer ouvir o presidente do metrô de São Paulo. O requerimento pela vinda de Silvani Alves Pereira foi do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. A comissão avalia as linhas já em operação e as obras paralisadas. A reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos aconteceu no plenário Tiradentes, aqui na Assembleia Legislativa. Na pauta, o item mais importante foi o requerimento do deputado Luiz Fernando, do PT, que convidou o presidente do metrô de São Paulo, Silvani Alves Pereira, para comparecer à próxima reunião da comissão. O presidente do metrô passou e estará na casa falando sobre essa linha de
de Guarulhos, e nós queremos saber muito mais dele. Vamos aproveitar para saber sobre a linha 18 de São Bernardo, né, que liga ao ABC. Estão querendo mudar o modal. Vamos querer saber sobre a linha 6, que liga a Brasilândia, como é que está o projeto, enfim, vamos querer saber da Zona Sul e todo o metrô também em relação ao metrô. Está fazendo pouquíssimos quilômetros por ano e nós queremos saber se nesse governo o metrô vai começar a funcionar. A Comissão de Assuntos Metropolitanos tem por objetivo cuidar dos interesses da região metropolitana. O presidente da comissão, Rafa Zimbaldi, do PSB, fez o resumo da reunião. Nós estamos ainda em contato com a Secretaria de Transportes Metropolitanos e nós vamos insistir na vinda do secretário, até para que ele possa falar de projetos importantes, como o Trem Intercidades, né, que é um projeto de grande relevância, uma nova modalidade de transporte público para o estado de São Paulo. Então nós vamos insistir nessa pauta, e a Comissão de Transportes Metropolitano, uma das comissões mais importantes aqui da casa, tem que cumprir o seu papel, tem que cumprir a sua obrigação. Então por isso nós vamos insistir nessa pauta. Defensoria Pública de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, processa shopping da capital por discriminação. A ação por dano moral coletivo é contra o shopping Iguatemi. Mais de 100 crianças foram expulsas do prédio por seguranças em março deste ano. O encontro contou com a presença da maioria dos membros efetivos da comissão, que falaram da indignação perante o ocorrido. Quem também esteve presente na reunião foi a doutora Maristela Almeida, advogada do Shopping JK Iguatemi, que prestou esclarecimentos sobre o caso. O meu repúdio e o repúdio da Prefeitura de Guaratinguetá com relação ao acontecido lá no shopping em São Paulo, Shopping JK, com a nossa diretora, a Joseli, onde nós tivemos, são 120 alunos que foram de Guaratinguetá visitar a exposição 90 anos de Mickey. Além disso ser uma conduta considerada crime, essa pessoa também tem direito a uma reparação civil por danos morais em razão da violação sofrida. E qualquer pessoa que sofra esse tipo de violação pode procurar a Defensoria Pública para que a gente faça a orientação jurídica e ingresse com as medidas cabíveis. Nesse tipo de caso também, onde um coletivo tem esse direito violado, um grupo, a gente pode falar em dano moral coletivo. No dia 18 de março deste ano, alunos de 4 escolas municipais de Guaratinguetá, interior de São Paulo, teve o acesso barrado no Shopping JK Iguatemi, na capital. A turma chegou na hora do almoço e se dirigiu para a praça de alimentação, mas foi impedida de entrar ainda na recepção. Uma funcionária da própria ONG responsável pelo evento, identificada como Beatriz, informou não haver espaço suficiente para todos e alegou se tratar de um espaço de elite. Com relação ao rolezinho que o shopping fechou as portas naquele momento, eu acho que é importante esclarecer assim, o problema de rolezinho fica muito massacrado na imprensa como se fosse um caso assim de preconceito. E na verdade o shopping tem uma grande preocupação de segurança. A deputada Beth Saão, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos, falou da importância de elaborar políticas públicas para evitar que novos episódios como esse se repitam. A parlamentar responsabilizou o shopping pela ocorrência e aguarda as devidas providências. Cabe a nós, da Comissão de Direitos Humanos, trazer esse debate e, inclusive, pensar em projetos de lei capazes de impedir que ações como esta continuem ocorrendo. Agora, o que não pode acontecer é o shopping se eximir de responsabilidade e dizer, não, nós contratamos uma empresa terceirizada, ela que é responsável. Não é verdade isso. O shopping também tem responsabilidade solidária. Quando a gente contrata e terceiriza um serviço, a gente precisa saber quem que a gente está contratando. Que empresa é essa, qual a experiência que ela tem, se ela tem habilidade para lidar com o público, né? Não pode fazer da forma como foi feita.
A influência determinante das redes sociais nas eleições dos últimos anos em vários países é passageira? O repórter Marcos Buemerade mergulhou no mundo virtual para tentar desvendar o fenômeno. O presidente da República, Jair Bolsonaro, atingiu a incrível marca de 28 milhões de seguidores em seus perfis. Recente levantamento realizado pelo sistema analítico Bytes mostra que entre 12 líderes de grandes países do mundo analisados, Bolsonaro é o quarto com mais seguidores nas redes sociais. O comandante brasileiro só fica atrás de Narendra Modi, presidente da Índia, Donald Trump, dos Estados Unidos e Erdogan, da Turquia. Para Gilmar Arruda, estrategista de marketing político eleitoral, o fato histórico tem lá suas peculiaridades. Cada ato comunicacional que um político faz nas redes sociais, desde o post de um prato de comida a, por exemplo, a inauguração de uma escola, ou pensando macro como o presidente Bolsonaro nas declarações que ele faz, isso cria um posicionamento que pode engajar mais ou não, né? Evidente que ele tem uma característica que, por mais que ele possa estar errando na comunicação, o eleitor dele e o cliente cidadão, que agora, evidente, colocou ele no poder, não liga muito para isso. Sucesso político nas redes sociais. Esse foi o tema que o palestrante apresentou no Instituto do Legislativo Paulista. O objetivo do seminário foi orientar os participantes a planejar ações de comunicação para promover a imagem de uma figura política. Para o especialista, a rede social deve ser usada como palanque virtual. Desde que você não se desgrude muito das promessas que você fez, por exemplo, na campanha, e esteja muito antenado com o que emana da sociedade, né? E aí você reproduz tudo aquilo que você captura através de discursos e ações. O mais importante que a população quer hoje é ver que, de fato, você está fazendo alguma coisa por ela. São novos tempos? Nem tanto assim. Mas com os enormes desafios lançados através da transformação social que o Brasil atravessa e com a chegada de novas tecnologias da comunicação, surge a necessidade dos políticos se prepararem para um novo cenário onde a relação com seus eleitores passou a ser bidirecional. Isso quer dizer que o eleitor não é mais mero receptor de informações e de mensagens. Agora, eles estão buscando estabelecer relações criativas, críticas e mais participativas. Esse ponto é muito importante, porque antigamente você convocava as pessoas. Hoje as pessoas, como você está dizendo, elas querem fazer parte do processo. É muito mais do que convocar e aquela audiência onde as pessoas só ficavam ouvindo, né? Em função das novas tecnologias que não são tão novas assim, estão pelo menos há 15 anos aí, isso vai transformando o nosso comportamento, principalmente de consumo de informação, né? Então, antes que você usava um megafone para dizer as verdades, hoje essa própria população que antes só ouvia, hoje também emana, né, aquilo que é, por exemplo, prioridade para ela. Então, nesse sentido, tem que haver mão dupla, diálogo dos dois lados. Concessão do Parque Estadual Fontes do Ipiranga não vai afetar as pesquisas. A afirmação é do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. A declaração foi durante a audiência pública com participação de cientistas do Instituto de Botânica. O projeto do governo João Dória chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo há 2 meses e prevê a concessão de uso de parte do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que fica na zona sul da capital. Dona Isabel vive no entorno do parque há muitos anos e é presidente da Associação de Moradores do bairro Água Funda. Ela veio à Alesp para tentar compreender melhor o projeto de lei do governo discutido em audiência pública. Já passamos por essa experiência de uma privatização na região e na época foi bastante discutido que traria uma valorização para o nosso entorno, para o nosso bairro, porque eu, como presidente da Associação de Moradores, eu luto para o desenvolvimento do nosso bairro e nada disso aconteceu. E isso traz uma tristeza muito grande, principalmente para as pessoas envolvidas na construção da nossa história, da nossa riqueza. O parque recebe por ano mais de 1 milhão de visitantes
e preserva uma área de 824 mil metros quadrados de Mata Atlântica em São Paulo. Ao todo, o projeto prevê desestatizar 100 dos 500 hectares do parque. Um dos pontos mais discutidos do projeto é com relação ao futuro da pesquisa científica do Instituto de Botânica de São Paulo, que fica dentro do parque. Atualmente, o Instituto tem cerca de 50 pesquisadores. Eduardo é ex-diretor do Jardim Botânico e um dos atuais pesquisadores do Instituto. Ele é um dos que temem que as pesquisas sejam prejudicadas com a concessão à iniciativa privada. Nós somos uma coisa só, indissociável. No meu modo de ver, privatizando a área pública do Jardim Botânico, né, a área aberta ao público, que seria o Jardim Botânico de São Paulo, o Instituto de Botânica fica à mercê de qualquer ingerência futura. Né, nós perdemos a nossa área de contato com o público. Quer dizer, para mostrar inclusive a importância do trabalho que nós realizamos dentro do Instituto de Botânica, o Jardim Botânico é parte fundamental. Nós nascemos juntos e gostaríamos de ficar juntos. Quer dizer, o Jardim Botânico é como se fosse um filho do Instituto de Botânica que, nessa proposta, está sendo arrancado do Instituto. O líder do governo na Alesp, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, defende que a concessão deve melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos no parque e que as pesquisas não serão prejudicadas. A importância é diminuir o custo do Estado das costas do contribuinte paulista. É isso que o governo quer. Nós não vamos concessionar a pesquisa paulista. O que eu pedi para eles nos apresentar nos últimos 20 anos, qual a pesquisa de relevância para o Estado, para o contribuinte paulista que eles fizeram. Mas mesmo assim, mesmo não tendo feito muitas pesquisas de relevância, mas que é importante, é um instituto de pesquisa importantíssimo, não será concessionado, continuará a pesquisa pública ali no Jardim Botânico. CPI que investiga irregularidades na gestão das universidades estaduais paulistas foi prorrogada por mais 60 dias. O presidente da CPI, deputado estadual Wellington Moura, do PRB, pediu o levantamento total do balanço patrimonial da USP, da Unesp e da Unicamp, referente aos últimos 8 anos. 9 itens na pauta da reunião da CPI que investiga irregularidades na gestão das universidades estaduais de São Paulo. A maioria foi aprovada, inclusive a prorrogação por mais 60 dias de CPI. A reunião teve algumas discussões entre parlamentares. A principal delas ficou por conta dos requerimentos do próprio presidente da comissão, Wellington Moura. Neles, o deputado pede o levantamento total dos últimos 8 anos do balanço patrimonial da USP, Unesp e Unicamp. Então, essa CPI foi criada realmente, justamente, para que a gente possa receber documentos que não foram entregues há vários anos, não é 1, 2, 3 anos, é há vários anos que não são entregues para essa casa. O deputado Barros Munhoz se posicionou contrário a todos estes requerimentos. O que eu não posso aceitar é que se desvirtue o espírito de uma CPI querendo fazer discussões ideológicas, esquerda contra direita, coisas anônimas, entendeu? E pedir coisas que é até vergonhoso para a Assembleia, porque cabe a ela fiscalizar a ação das universidades. Se as universidades têm coisas erradas, a Assembleia que é culpada, porque são as pessoas que ocupam cargos em comissões de fiscalização, que não fiscalizaram, então, se tem coisa errada. A deputada e relatora da CPI, Valéria Bolsonaro, falou do convite que recebeu na última segunda-feira para visitar alunos da Unicamp, que fazem parte do movimento Unicamp Livre, em Campinas. Eles nos convidaram justamente para esclarecer e para tirar esse estigma que a população tem de CPI ser uma coisa que está massificando, desconfiando, achando que está roubando. Não é nada disso. Tanto é que nós falamos isso muito claramente. Ninguém aqui está desconfiando de nada. A gente só quer saber se o dinheiro que sai do Estado está sendo bem aplicado para que os alunos, para que as pesquisas sejam boas. Para o presidente da CPI, o deputado Wellington Moura, é importante esclarecer os trabalhos da comissão e manter o foco na investigação das irregularidades nas 3 universidades estaduais. É importante para a transparência dessa CPI e os esclarecimentos que nós queremos para que eventuais irregularidades sejam elas apuradas aqui na CPI.
Não é só em São Paulo que o tema universidades públicas tem provocado discussões. Em todo o país, a questão da gestão universitária tem sido debatida e o Jornal da Assembleia trouxe o deputado professor Kenny, do Progressistas, e também o professor e pesquisador Jack Brandão, da Universidade Santo Amaro. Muito bem-vindo ambos. Vou começar pelo deputado. Deputado, a gestão universitária está mesmo precisando ser revista? Eu não digo ser revista, né? Nós temos ótimos resultados, né? Ótimos pesquisadores e descobertas feitas pelas nossas universidades. O que se pede nesse momento, né, na política em geral, é no sentido da transparência, né? Então eu acredito que seja isso que talvez alguns parlamentares estejam clamando e é o que nós estamos averiguando. Saber também do nosso professor e pesquisador em relação às verbas públicas, né, direcionadas para as universidades, que se elas estariam sendo empregadas de forma correta, qual a sua opinião? Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Bom, quando nós falamos em verbas públicas, nós devemos ter em mente que a universidade, ela demanda muito dinheiro. Porque pesquisar não é algo fácil e não é algo simples. Quando nós pensamos na pesquisa, nós queremos simplesmente ver o resultado. Mas há todo um processo que leva essa pesquisa. E muitas vezes nós esquecemos isso. A universidade ela tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento de qualquer país. Então, quando nós pensamos em verbas públicas, no Brasil, por exemplo, o montante que vai para a universidade ainda é muito pouco. Nós podemos acreditar que isso é um valor extremamente alto quando nós pensamos, por exemplo, em 50 bilhões que o governo federal diz que está gastando, por exemplo, com as universidades, mas se nós pararmos para pensar efetivamente quanto disso vai para a pesquisa mesmo. A gente não pode esquecer que grande parte dessa verba vai para o pagamento dos professores, inclusive dos aposentados. Uhum. Mas quando nós pensamos na pesquisa efetiva, é muito pouco, é muito pouco. E nós sabemos que a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento. Se nós não pararmos para pensar nisso e não enxergarmos o investimento como um desperdício, nós não pensaremos num progresso do país, né? Agora, deputado, quando se fala em pesquisa, o senhor tem acompanhado o Brasil em relação aos outros países? Geralmente a gente fica um pouco a dever, né? Bastante, bastante. Infelizmente, né? Quando nós comparamos países como Estados Unidos, própria Coreia do Sul, que é de certa forma, é uma economia emergente, né? Que surgiu aí na década de 60, após a guerra da década de 50, e olha onde eles estão hoje, né? E justamente investindo quase que única e exclusivamente na educação. E a iniciativa privada? Nós estamos falando aqui de verbas públicas, mas o senhor acha que tem que haver também um equilíbrio ou não? Não, eu não digo equilíbrio. Eu acho que o governo tem que incentivar tanto as suas próprias universidades públicas, como também incentivar também as universidades particulares, com isenções. Quanto mais gente estiver produzindo conhecimento no país, melhor para todos. Em relação ao custo disso tudo, em relação também ao custo de funcionários, às vezes nós já tivemos aqui debatedores que falam que às vezes o custo administrativo é muito alto, seria assim? Eu não digo que o custo administrativo é muito alto, né? Existe, infelizmente, isso em todas as áreas, né? Tanto no poder público, nós temos exemplos aí, também no judiciário, né? Na própria educação, em todo o funcionalismo público. Então existe, infelizmente, alguns casos onde complementações, onde brechas na lei, onde lhe permite, não que seja ilegal, não estou dizendo que não seja, mas a própria, vamos dizer assim, a própria legislação te permite isso. Então, talvez ajustes precisam ser feitos para que seja adequado para todos os poderes. Professor Jack, e em relação a essa participação também da iniciativa privada, você acha que é importante também? Mas aqui a gente trata principalmente dos recursos públicos, né? Bom, a iniciativa privada realmente ela tem um papel muito importante também na educação. Mas nós temos de lembrar sempre que a prerrogativa da educação é do Estado. Então, o Estado não pode se eximir nunca da sua obrigação. O grande problema que eu enxergo é este. A iniciativa privada é importante, realmente é agregadora. Ela tem de agregar. Então, a ideia tem de ser essa. Ela tem de agregar sempre. Agora, ela não pode ser o final. Ou seja, eu não posso jogar o Estado, muitas vezes, o que o Estado está querendo é simplesmente jogar jogar peteca para a iniciativa privada. Isso é um erro.
Isso é um erro. Porque se nós pararmos para pensar, a grande parte das universidades privadas, elas não visam a pesquisa em si. Muitas visam simplesmente ao lucro. Então você tem salas gigantescas com muitos alunos, há grandes conglomerados que estão agora dominando o Brasil, isso é extremamente pernicioso. Então esses conglomerados, eles dominam e não há verbas, por exemplo, para pesquisa. É muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que grande parte das universidades são particulares, mas elas são voltadas exclusivamente, ou em grande parte, para a pesquisa. Daí os resultados que eles têm e nós não temos. Então, isso é um grande problema, porque lá a universidade é cara. Como eu falei, ela é particular. Então, os alunos, o que eles fazem? Eles são obrigados a trabalhar muitas horas na pesquisa ou no esporte. Daí, os grandes times americanos, por exemplo, têm grandes alunos que são esportistas. Para o quê? Abater na sua mensalidade. Agora, eximir, que é o nosso caso, o papel preponderante do Estado, jogando isso para a iniciativa privada, simplesmente para que a iniciativa privada ganhe mais e mais e mais, sem a contrapartida, é um grande problema e é um grande risco para o Brasil. É um grande risco. Eu me lembro de um pesquisador, deputado, que numa entrevista que eu vi, que ele dizia que a China, no momento de grande crise, o anúncio que eles fizeram foi de investimento em pesquisa e inovação. Então, olha, estamos numa crise danada, vamos investir em pesquisa. Como é que é isso, assim? Porque a gente está tendo uma queda nos investimentos, né? Mas só que sem a pesquisa e sem o investimento também você fica com um horizonte muito reduzido, né? Com certeza. E o que as pessoas precisam entender, às vezes dá a impressão que aquilo que é pesquisado dentro da universidade fica dentro da universidade. Não, pelo contrário. Esses alunos que saem da universidade e de repente vão trabalhar em grandes empresas, acabam concluindo, vamos dizer assim, a sua pesquisa e fazendo essa empresa crescer, gerando mais emprego, gerando mais lucro, consequentemente fazendo a economia crescer. Agora, professor Jack, o senhor também é pesquisador. Como é que a gente está nessa área da pesquisa no Brasil? Porque eu, conversando com outro pesquisador outro dia, ele dizia, olha, você não consegue pegar, principalmente na área de tecnologia, alguma coisa que já começou em outro país e começar do zero. Você tem que avançar a partir de onde eles chegaram, né? Então, já é complicado quando você pega, sei lá, algum país que já tem uma pesquisa avançada em determinado setor e nós, brasileiros, temos que começar a fazer a pesquisa a partir dali. Precisa de investimentos. Mas nós temos boas, talvez ilhas de excelência, mas temos boas pesquisas no Brasil. Nós temos muito boas pesquisas no Brasil. Só que o grande problema é isso, é o contingimento, para onde está indo esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo, eu trabalho com as ciências humanas. Nas ciências humanas, nós não temos recursos algum. Eu tenho uma pesquisa que eu estou há 4 anos tentando desenvolver, eu não consigo recursos. Eu não consigo recursos. Várias vezes eu entro em vários projetos da CAPES, por exemplo, para tentar conseguir recursos. A pesquisa é inteligente, a pesquisa é bárbara, é interessante, porém nós não temos recursos. Isso antes da crise. Agora, então, é impossível. Eu estava conversando, hoje, por exemplo, eu estava no meu grupo de pesquisa lá na universidade, conversando com os nossos alunos. Eu falei, poxa, nós vamos tentar no segundo semestre fazer nem que nós tenhamos de tirar do nosso próprio bolso. O que eu acho algo horrível e pernicioso. Por exemplo, como eu havia dito, eu trabalho com a questão da imagem. Nós queremos trabalhar para mostrar como a imagem influencia nesse jovem. Como, por exemplo, nós temos um problema das redes sociais. A influência dessas imagens passadas pela rede está influenciando nossos jovens. Isso é algo extremamente importante. Mas cadê? Como é que eu posso fazer? Não há, porque o recurso não existe. E eu me lembro também, deputado, que no caso da Unicamp, aqui no estado de São Paulo, foi feito um levantamento que as empresas que, acho que não me lembro a quantidade, mas me parece que 50 empresas lá, o lucro que elas deram em relação à pesquisa foi assim, era mais ou menos o equivalente ao investimento todo na universidade, ou seja, elas dão... Em relação a esse retorno, para finalizar em 30 segundos, qual é a importância, que cenário que a gente tem que olhar daqui para frente, pelo que a gente tem que lutar em relação à pesquisa? Eu sou suspeito para falar, estou na educação há 22 anos. A educação é tudo na formação do indivíduo, na formação do Estado, na formação de um país, na geração de emprego, na economia. E não há como você tentar achar uma fórmula mágica, uma outra solução sem passar pela educação, sem passar pelo investimento da educação. Muito obrigado também, deputado. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.